Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Vender imóveis com exclusividade ou imóveis no vermelho? O que é melhor para o proprietário e para o corretor de imóveis? Eu vou falar sobre esse assunto, mas de um formato diferente. Num dos meus vídeos que eu falo sobre captação de imóveis exclusivo, eu recebi o seguinte comentário de um corretor de imóveis. O maior erro de quem precisa vender seu imóvel é dar exclusividade para uma única imobiliária. Você diminui o alcance de potenciais compradores. Quanto mais concorrência na venda, mais rápido o sucesso. Observe onde se tem concorrência, como não existe esforço nem excelência de um corretor de imóveis. Eu vou aprofundar ele aqui. Na verdade, eu respondi ele, aí saiu outros comentários e eu vou comentar cada comentário dele. Para quem não me conhece, meu nome é José Florencio, sou corretor de imóveis há 25 anos. E eu tenho uma forma de trabalho que o meu trabalho não é focado nos compradores, mas sim no proprietário. Eu acho que é o correto, né? A compra e venda de um imóvel começa na captação do imóvel. E quando você faz um bom trabalho com o proprietário, você tem muito mais chances de fazer a venda. Mas muitos corretores ainda trabalham equivocadamente, correndo atrás do rabo, com o cliente comprador indo atrás do imóvel para ele. Sinceramente, eu acho que isso é até um pouco amador. Bem, a minha corretagem é focada no proprietário e captar imóveis com exclusividade não é uma questão para mim de pedir exclusividade aos proprietários. Para mim, você conseguir uma exclusividade não é pedir, mas sim conquistar. Se você quer aprender a conquistar captações de imóveis com exclusividade, você ter muito mais segurança para você fazer o que eu trabalho, vai lá na descrição do vídeo, clica no primeiro link lá ou no primeiro comentário fixado, Escola do Corretor de Imóveis. É a minha formação. É o programa de aprimoramento para corretores do mercado de imóveis usados mais completo, porque ele começa nas primeiras abordagens com o proprietário, parte de análise documental, de avaliação, precificação, divulgação do imóvel, primeiro atendimento, qualificação do cliente comprador pela forma e condição de pagamento, para você não ficar perdendo tempo com clientes que não tem potencial de compra, a negociação, como ela se dá com o comprador e o proprietário concomitantemente, fechamento, pós-venda e bons serviços prestados geram indicações que geram outras captações de imóveis exclusivos, imóveis bem precificados, que faz você conquistar leads naturalmente e fazer vendas muito mais tranquilas. Vai lá na descrição do vídeo, clica no primeiro link e vem para a Escola do Corretor de Imóveis. Na descrição do vídeo também tem um contato para você que é aqui do Rio, próximo aqui de Copacabana, de preferência, ou da Zona Norte, você que está começando na profissão e está buscando uma imobiliária para te dar suporte de verdade, com um bom comissionamento de partilha, vai lá, marca um café para tomar comigo. Mas só se você estiver começando, tá? Aqui a gente de verdade ensina uma cultura de trabalho que, se você já tiver trabalhado em outra imobiliária, sinceramente, fica muito difícil de eu te ensinar, porque eu vou ter que te desviciar de crenças que você deve ter aprendido, assim como vai ser difícil para você tentar mudar umas chavinhas aí na sua cabeça. Então eu prefiro pessoas que estejam começando no mercado. Na descrição do vídeo também tem um link do nosso grupo no WhatsApp. E se esse vídeo aqui for útil para você, contribua com ele. Faça esse vídeo chegar em outras pessoas, ter novos alcances. Compartilha com a galera que está começando. Se você for novo por aqui, me dá uma moral e se inscreva no canal. Galera, assim, primeiro eu queria falar o que é um imóvel no vermelho. Tem pessoas que não sabem, ainda mais você que está trabalhando, né? Imóveis exclusivos, só você trabalha, só você gerencia. Você faz parceria, se você quiser, beleza. Imóveis no vermelho é um imóvel que está em várias imobiliárias. Eu preciso que, para quem não entenda, entenda isso. Eu queria também falar sobre alguns pontos importantes sobre a captação do imóvel com exclusividade. Não pegue uma exclusividade, tá? Não conquiste uma exclusividade
se o preço do imóvel tiver desajustado. Se ele tiver desajustado, você não vai vender. E sabe o que vai acontecer? O proprietário vai achar que não vendeu o imóvel porque foi exclusivo. Você precisa saber trabalhar o proprietário na precificação correta, convencer ele quanto ao valor real de venda do imóvel para você ter chance de vender. Também não pegue uma exclusividade se você não for se dedicar de verdade na exclusividade, no trabalho feito ao proprietário. Se for para você captar um imóvel com exclusividade para fazer o mesmo que você faz nos outros imóveis, é melhor você não fazer. Eu capto com exclusividade e eu prometo a esse proprietário, e eu cumpro e eu faço, uma forma de trabalho de muito maior dedicação, uma forma de divulgação do imóvel muito mais diferenciado, tá? Também tem uma galera aí, desde que eu entrei na corretagem, estou na corretagem há 25 anos e lá desde o início eu ouvia, vai ter gente que vai comentar aqui: olha, exclusividade está muito difícil. Eu ouço isso há 25 anos. E há 25 anos eu sei captar imóveis com exclusividade, lá no começo. E aí eu desenvolvi uma forma de captação de imóveis que tem 5 pilares, que está lá no curso Escola do Corretor de Imóveis. Então isso daí é balela. Não é que o proprietário não dá exclusividade. A maioria dos corretores não conquistam elas. E aí eu queria falar assim desse comentário, que eu vou ler ele de novo mais aprofundadamente, vou aprofundar aqui. Existe uma coisa, existe uma crença. Na corretagem acontece que quando não há exclusividade, essa que é a verdade, as pessoas pensam que para ter um maior alcance tem que deixar em tudo que é imobiliária. Mas na verdade, quando não há exclusividade, nenhum corretor investe tempo e dinheiro ou energia de verdade. A maioria dos corretores das imobiliárias aí colocam metas para o corretor captar 2, 3 imóveis por semana, e ele fica ali pegando novos imóveis e esquecendo os imóveis que se passaram, e ao invés de se dedicar aos imóveis que ele já captou. E sem exclusividade, a maioria das vezes o corretor não se dedica. Quando o imóvel está em várias imobiliárias anunciado, a maioria das vezes o preço fica distorcido. Uma imobiliária anuncia por um valor, outra anuncia por outro. É uma bagunça. As informações também, muitas vezes em portais de imóveis, são desencontradas. Valores de condomínios, de metragem, vários erros. Isso, para mim, de verdade, é uma bagunça. Os corretores, na verdade, eles brigam entre si. Um cliente que ele vai num portal de imóveis e aí ele vê um mesmo imóvel anunciado em várias imobiliárias, o que ele faz? Ele liga para uma, para duas, para 3 imobiliárias, o primeiro que atender, às vezes, é aquele corretor que vai dar atenção para ele, que vai atender ele, aí o outro liga, eu tenho esse imóvel, aí entra naquela questão de leilão de preço, aí eu faço um preço melhor para você. Não é bom. O proprietário de verdade, ele perde, de certa forma, a autoridade sobre o gerenciamento da venda do imóvel. São tantos corretores anunciando que ele nem sabe mais quem são. Aqui, muitas vezes eu pego imóveis que estão com 15, 20 imobiliários e a gente consegue até mais, tá? Consegue mostrar para o proprietário que aquela forma de trabalho não está sendo eficaz, porque se estivesse sendo, não precisaria ter tanta gente tentando vender o imóvel, que eu consigo entregar para ele um trabalho mais organizado, com uma estratégia de divulgação melhor, eu consigo mostrar para isso e eu conquisto a exclusividade. Eu vou ler de novo o comentário dele. Vai ficar aí na tela o comentário? O maior erro de quem precisa vender seu imóvel é dar exclusividade para uma única imobiliária. Você diminui o alcance de potenciais compradores. Quanto mais concorrência na venda, mais rápido o sucesso. Observe onde não se tem concorrência, como não existe esforço nem excelência. Primeira coisa que eu fiz esse comentário, e como ele escreveu com caps lock, e aí eu não queria que o colega não se ofendesse, porque na verdade eu vi boa vontade nele de me respondendo de novo, ele foi gentil, mas a primeira coisa que eu fiz com ele foi perguntar por que você precisou
escrever esse comentário em caps lock ou em maiúsculo. E ele falou, não, aí no outro comentário ele vai botar que ele gosta. Mas só, olha só, para você, para esse colega, para outras pessoas, beleza, você gosta de escrever desse tom aqui, maior, letras maiores, beleza, você gosta, mas o que causa esse tipo de comunicação em quem está lendo? Não sei se o colega sabe, mas isso aqui significa, de certa forma, como se você estivesse gritando para mim. O maior erro de quem precisa vender seu imóvel é dar exclusividade. Quando você bota em caps lock, quando você estiver respondendo a um cliente, cuidado, no WhatsApp mesmo, de repente esse cliente vai achar que você está gritando com ele, que você está querendo mostrar algo que ele não consegue enxergar, que você é o dono da razão. Isso fez com que, de certa forma, eu já tivesse assim ali uma aversãozinha a ele. E eu botei no primeiro comentário só isso. Poxa, por que você teve que escrever com caps lock? E você viu o vídeo ou você só julgou o vídeo pelo título? E aí, aqui eu fiz essa observação e aí eu falo para vocês, cuidado, nas mensagens escritas, como você escreve, você já está se comunicando. E a gente está lidando com pessoas, então você cria, de certa forma, uma má impressão. E eu vim ali meio que ressabiado com ele, porque ele parecia que estava querendo gritar comigo. Depois eu vi que não é, tá bom? Não era. E aí eu vou aprofundar os outros comentários dele aqui. Mas nesse comentário aqui, ele fala assim, você diminui o alcance de potenciais compradores. Não, o que diminui o alcance de potenciais compradores não é o fato do imóvel estar numa imobiliária só. É o fato dessa imobiliária não usar canais, não usar meios de divulgações que alcance clientes. Assim como o imóvel em várias imobiliárias, muitas vezes ela não fica meses sem ser vendido, porque esses corretores, eles não usam canais, não fazem uma divulgação eficiente para alcançar o cliente dele. Então é preciso entender que ter alcance de visibilidade de um imóvel não é porque ele vai estar em várias imobiliárias, porque a maioria das imobiliárias usam o mesmo canal para divulgar. Por exemplo, aqui na região onde eu atuo, a maioria usa um portal Zap Imóveis. Então, a maioria dos clientes vem pelo Zap Imóveis ou vem por rede social, Instagram, e todo mundo faz a mesma coisa. Quando você não faz de uma forma diferenciada, isso sim faz que esse imóvel não tenha alcance. Aí ele fala o seguinte, quanto mais concorrência na venda, mais rápido o sucesso. Que concorrência? Ter um imóvel anunciado de formas bagunçadas em vários imóveis? Por que eu, que vou captar com exclusividade, eu não vou me comprometer com a venda? Colega, se eu capto com exclusividade, eu capto para me dedicar. E eu falo para vocês, se for para captar o imóvel com exclusividade e não se dedicar, não capte, não pegue. Eu faço isso. Quando alguns proprietários tentam me dar alguma captação e querem me dar exclusividade, eu falo que eu não quero, porque eu não acredito na venda, porque eu não vou poder me dedicar, porque é um tipo de imóvel numa localização mais distante para mim, e eu abro mão. Eu falo para ele, olha, eu não posso trabalhar esse imóvel porque eu não vou ter condição de me dedicar à sua venda. Não tem concorrência. Como não existe esforço nem excelência. Mas que excelência que você está falando que você tem, meu amigo? Excelência de atendimento ao comprador? Eu não vejo excelência de um imóvel que está em várias imobiliárias. Pelo contrário, eu vejo que aquele proprietário não enxergou nenhuma imobiliária com nenhum diferencial, com nenhuma excelência. Porque se ele percebesse a excelência de uma dessas imobiliárias, talvez ele escolhesse essa imobiliária para gerenciar a venda do imóvel. E aí eu respondi o comentário do Caps Lock, aí ele fez esse outro comentário. Assisti todo o vídeo e escrevo em caixa alta porque gosto. Apenas isso. Já vi muitos casos de imóveis que ficaram retidos por meses e quando saíram da exclusividade foram vendidos. Há muitos clientes compradores que são fiéis às imobiliárias ou corretores, principalmente porque foram atendidos e encontraram confiança para futuros negócios. Vamos lá. Primeiro, essa questão do imóvel ter sido exclusivo numa imobiliária e não ter sido vendido, não é questão, não foi a exclusividade, foi que esse corretor não se dedicou de verdade. E eu não concordo com isso, beleza? Aí ele botou aqui,
muitos clientes compradores que são fiéis a imobiliários, corretores, principalmente porque foram atendidos e encontraram confiança para futuros negócios. A mesma coisa o proprietário. Por que o proprietário não é um cliente que também gostou de ser atendido pelo corretor, sente confiança e quer dar para ele a exclusividade do gerenciamento da venda? Por que o comprador tem? Eu, por exemplo, aqui, eu não peço exclusividade aos clientes compradores. Para mim, eles têm que ver com outras imobiliárias para eles amadurecerem. Porque eu sei que eu não tenho muitos imóveis, não posso ficar dando volta com ele com vários imóveis, então eu tenho meia dúzia de imóveis muito bom, bem precificados, exclusivos. O que eu faço? Olha, vai ver imóveis com outros corretores e eu te mostro o que eu tenho. Só que o que ele vê com outros corretores, porque os outros corretores não trabalham precificação correta do imóvel, geralmente são imóveis que são aquém daqueles que eu consigo mostrar para ele. Então ele vê muitos imóveis com vários corretores e às vezes ele vê um imóvel comigo e toma a decisão. Eu conquisto essa confiança do proprietário. Do cliente comprador é um relacionamento rápido, eu confio também nele, às vezes ele compra, depois ele revende comigo, às vezes ele vai comprar outro, porque eu dou segurança jurídica para ele. Mas o cliente proprietário é o meu principal cliente de verdade. Na imobiliária onde eu trabalho, temos clientes que pedem para intermediar imóveis que estão anunciados em outras, se negam a comprar com outra. Eu, sinceramente, se um cliente me procura e fala, olha, eu vi esse anúncio aqui, eu queria comprar ele, eu falo para ele, olha, eu prefiro que você tente fechar com essa imobiliária. O que eu posso fazer é tentar encontrar um outro imóvel que seja melhor do que esse, para que você possa comprar. Eu não retenho esse cliente comigo, e nem eu sou desleal, mesmo com os concorrentes que muitas vezes são comigo. Então eu tenho esse procedimento. A exclusividade é uma forma de evitar o sucesso dos outros e não uma garantia de sucesso próprio. Cansei de encontrar clientes vendedores que assinaram exclusividade, passou o período de contrato, não obtiveram sucesso e se arrependeram de ter assinado o tal documento. Concordo. Por quê? Porque quem pegou a exclusividade foi irresponsável, pegou a exclusividade para não trabalhar. Não é o meu caso, não foi aquilo que eu ensinei nesse vídeo que você fez esse comentário. Eu falo, pega a exclusividade para trabalhar, diferencia, faz um trabalho diferente e vende mal. Inclusive, no vídeo, eu citei um exemplo do corretor que chegou aqui, estava trabalhando numa outra imobiliária, ele trabalhava esse imóvel de forma genérica em todo lugar. Quando ele veio para cá, esse proprietário sentiu falta de atenção dele. Ele é meu aluno, é o Gabriel, ele era o meu aluno, ele já estava prestando um bom trabalho com proprietários. O proprietário sentiu falta, quando ligou, ele estava aqui. Eu falei, opa, Gabriel, esse cara está sentindo falta de você. Vamos lá conversar com ele. Fui lá com ele, vi as falhas do trabalho, da divulgação, e regularizamos o preço do imóvel e vendemos o imóvel dentro de um tempo hábil. Ou seja, esse imóvel estava com várias imobiliárias, não estava sendo vendido, e quando o Gabriel veio para cá, eu fiz ele conquistar a exclusividade, nós vendemos rapidamente. E já vendemos um segundo imóvel desse próprio proprietário aqui, tá? E ele já quase que vendeu um terceiro com a gente. Só para você entender como que é essa questão de você fidelizar o proprietário. É muito mais inteligente do que tentar fidelizar compradores, tá bom? Vamos lá, aí eu respondi alguma coisa e ele botou assim, não é uma imposição, temos clientes que nos são fiéis. Eu acho que ele entendeu o que eu falei para ele, que ele impõe ao cliente comprador a exclusividade. Eu acho que foi isso. Porque foram bem atendidos e encontraram confiança para os negócios. Exatamente o que eu faço com meus proprietários. Muitas vezes, eu nem peço para ele assinar. Muitas vezes ele chega para mim, deixa eu assinar. Outras vezes, eu nem pego por escrito, mas eu sei que é exclusivo. Eu tenho a consideração, tem imóveis aqui que eu peguei exclusividade por 2 meses e a exclusividade acabou e eu fiquei trabalhando no imóvel por 1 ano, porque era um imóvel de valor muito alto, difícil de ser vendido, e o proprietário era fiel a mim. Já fiz outro negócio com ele depois daquilo ali, porque ele gostou do meu trabalho. Quando o corretor ligava para lá para tentar atravessar, ele falava assim, não, quem é responsável pela venda é o José Florencio, toma o telefone dele e faz contato com ele. Tá bom? É isso daí. Aí não há necessidade de assinatura de contrato de exclusividade. Cara, eu também acho mais importante a consideração. Às vezes não vale quase de nada o contrato assinado se esse proprietário não tiver uma consideração real por você. Isso é conquistado. Os clientes dificilmente trocam quando precisam arrumar seus veículos. Encontrei
já casos em que o corretor fez o cliente assinar o contrato de exclusividade e nem explicou direito o que era o documento. Depois, quando o cliente se informou direito, tentou anular e não conseguiu. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, o CRES tem recebido muitas reclamações desse tipo de procedimento. Eu desconheço, tá bom? Não sei se tem aí negócio. É verdade, tem proprietários que assinam sem saber. Agora, pior do que isso é quando eu conquisto uma exclusividade, tem corretor que liga para o proprietário, o senhor não fez um bom negócio, o senhor não devia fazer isso. O imóvel estava lá largado lá na imobiliária, o imóvel é anunciado por 20 imobiliárias, ele sem dar atenção, o imóvel às vezes é anunciado por 1.200.000, eu fui conversar com o proprietário, explicar para ele quanto é que vale o imóvel dele, e ele entendeu que valia 800, 900 mil, eu atualizo o preço para quê? Para aqueles outros lá ficarem vendendo o imóvel no preço maior, nunca chegaram perto do proprietário para conscientizar do preço correto do imóvel. Eu conquisto a exclusividade e tiro as imobiliárias. Se quiserem, fazem parceria comigo. E detalhe, eu não procuro. Faço em consideração ao proprietário, sim, mas eu não procuro, porque eu tenho estratégia de trabalho que eu não dependo de parcerias para fazer venda. Ele teve uma outra coisa aqui que ele falou de parceria, vou chegar lá. Depois, quando o cliente se informou direito, tentou anular e não conseguiu. Infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, não é procedimento. Ou seja, o corretor não pediu exclusividade para fazer um ótimo trabalho, mas para evitar que outras, até mais competentes, tenham sucesso na transação. Vou te falar uma coisa, para mim aqui ele tá correto, não pedir exclusividade para fazer um ótimo trabalho. Beleza, essa parte. Mas para evitar que os outros pudessem competir, tenham sucesso na transação. Meu amigo, sucesso na venda, você precisa pensar numa estratégia de trabalho a partir do proprietário. Se você conquista exclusividade, trabalhe com exclusividade. Deixe ser besta, meu amigo, tá bom? Prejudicando assim o cliente vendedor. Aí, vamos lá, aí eu respondi, aí ele botou um outro comentário. Eu tenho uma cliente que me entregou o seu imóvel para venda e não assinou nenhum contrato de exclusividade. Até sugeri que ela anunciasse com outras imobiliárias, mas ela gostou tanto do nosso atendimento e transparência que não quis anunciar em mais nenhum lugar. Até a chave do imóvel fica conosco e quando ela precisa adentrar na casa para qualquer coisa, busca a chave aqui. Ou seja, a confiança é tão grande e a chave... Eu falei para ela, mas é exclusivo? Ou seja, ele trabalha com imóvel com exclusividade. Não necessariamente você precisa ter o contrato. Como eu falei aqui, às vezes eu tenho um acerto com o proprietário de boca e eu sei que ele vai me fidelizar. Agora, eu me dedico de verdade. Essa proprietária aqui é uma proprietária que precisa entregar a chave do imóvel dela para um corretor. E por que você não vai pegar com exclusividade? Lógico que você vai, ela precisa, ele escolheu vocês, pegue a exclusividade, seja no papel, mas considere esse imóvel exclusivo. Aí eu respondi alguma coisa e ele botou, essa semana mesmo encontrei um anunciado na outra imobiliária, um imóvel no bairro onde moro e tem um cliente que deseja comprar uma casa aqui. O problema é que fui até o proprietário e descobri que a colega corretora fez ele assinar o contrato de exclusividade. Parece que alguém bota a corda no pescoço do proprietário para o proprietário assinar. Primeiro aqui eu falei para ele, quer dizer que você viu a divulgação da outra imobiliária e você foi lá tentar atravessar. Ou seja, errado é a colega que tem um contrato de exclusividade, mas certo é o colega que vê a divulgação do imóvel e tenta atravessar, sem você fazer uma parceria, beleza? Aí tá bom. Aí ele falou assim, você sabe, você tem imobiliária, os custos para manter o negócio não permitem abrir mão de um certo percentual de comissão e a colega que quer 5%. Ou seja, para mim, a imobiliária sobra 1% só. Como resolver isso? Meu amigo, sabe como você resolve isso? Mandando na compra e venda. E mandando na compra e venda é você ter imóveis exclusivos. E aí você faz parceria se você quiser. Se você tem um imóvel exclusivo, eu falo para os meus proprietários, olha, se o corretor quiser
vender, beleza, manda o meu telefone, eu faço parceria com ele. Mas eu não saio procurando, porque eu tenho uma estratégia de trabalho que ela me proporciona que os clientes me encontrem, os clientes compradores me encontrem e queiram comprar aquele imóvel que está trabalhando, porque eu me dedico de verdade ao imóvel e são aos proprietários. Essa é a forma como você equaciona isso. Você, ao invés de estar com um cliente comprador e sair atrás de imóveis para ele, é aprender a captar imóvel, colocar esse imóvel no preço correto, conquistar a exclusividade, fazer um trabalho de divulgação, excelência, para que clientes cheguem até você. Esse cliente que você tem aí, que você tente providenciar para ele outro imóvel. Ou você queira fazer parceria com essa corretora, ou não tem jeito. Se ele for fiel a você, beleza. Agora, se ele não for, porque a maioria dos clientes compradores podem até falar para você que querem comprar contigo, mas se tiver uma boa oportunidade com outro corretor, ele vai comprar. Aqui acontece muito isso. Aí vamos lá, um último comentário dele aqui. Nossa placa está lá, mas se porventura alguma outra imobiliária quiser captar o imóvel para venda, a proprietária tem a liberdade de ceder. E se algum corretor intermediar a negociação, eu não passo a ser um fracassado por causa disso. Quero ver o sucesso dos meus colegas. Mas quando a colega está divulgando lá e tem exclusividade, você não quer ver o sucesso dela. Você quer ver o teu sucesso, você quer vender para o teu cliente. Cara, eu não me sinto um fracassado quando eu passo num lugar e vejo várias placas de imobiliária. Eu tenho vergonha. Eu não coloco a minha placa, eu não anuncio imóvel que está anunciado por outras imobiliárias. Eu não trabalho imóvel que tem placa de proprietário, que tem placa de corretor. Eu tenho vergonha. Sempre tive. Quando eu chegava para fazer uma visita e via que o imóvel tinha uma placa, eu tinha vergonha. Eu não me sinto fracassado. Pelo contrário, eu tenho vergonha alheia de quem se dispõe a trabalhar com tanta insegurança, depois reclama que toma a volta. O papo foi esse. Se você quer aprender a captar imóveis com exclusividade e ter maior segurança para trabalhar os seus imóveis, levando o cliente, querendo fazer até parceria se você quiser, vai lá na descrição do vídeo. Eu tenho um método de conquista de exclusividade. Você não vai pedir. A maioria das vocês pedem. O senhor me dá exclusividade? Não! Você não pede, você conquista. Eu tenho várias histórias que é o proprietário que chega para mim, cadê o contrato? Como que é o contrato? O meu contrato é super simples, porque, na verdade, o mais importante da exclusividade não é o contrato assinado. É a consideração que o proprietário tem pela sua pessoa como profissional e como pessoa também. Vai lá, vem, aprende a vender imóveis a partir de um trabalho feito com o proprietário. Vocês estão trabalhando muito errado. Isso é amadorismo. O colega pode até estar vendendo, tá bem sucedido, tem uma imobiliária boa, mas isso ainda é amadorismo. Corretagem de verdade, o trabalho tem que ser prestado, em regra, ao proprietário, o serviço ao proprietário. E é isso que eu ensino na Escola do Corretor de Imóveis. Queria agradecer ainda ao colega que fez todos esses comentários, ele foi gentil, ele não ficou chateado aí. Espero que você não fique chateado também comigo, beleza? Um beijo para você aí do Rio Grande do Sul. Tô vendo que você pode arrebentar se você olhar para o proprietário de verdade como cliente. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta, compartilha com a galera que está começando. E se você é um corretor de captar imóveis com exclusividade, bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço!